a epidemiologia do nosso dado era muito similar ao que acontecia no Brasil. Então, pegando esses dois grupos, pessoas com doença mental e pessoas com outros problemas, a gente aplicou alguns questionários e comparou esses dois grupos para saber o que é que influenciava a pessoa a pedir o afastamento por transtorno mental. Ou seja, o que é que estava associado, o que é que acontecia na vida desse indivíduo que tenha influenciado ele, quando foi pedir o afastamento, ter sido por causa de uma doença mental. Então, os resultados principais que a gente achou justamente mapeiam como se fosse um perfil de pessoas que têm uma maior propensão, uma maior probabilidade de ter um afastamento por doença mental. Primeiro lugar que apareceu significativo, sexo feminino. Tá? Então as mulheres, elas apresentam, o 1 sempre seria a nossa medida, vamos dizer, ponto zero, e aí a gente tem, ficou ruim aqui o fundo, mas o homem seria, vamos dizer, 100% de 0% de afastamento, e a mulher ela aumenta em 230%, em 130% a probabilidade de se afastar. Então vamos dizer assim, para cada homem, 2,3 mulheres se afastam do trabalho por transtorno mental, ou seja, muito mais mulheres se afastam por transtorno mental. Está relacionado. E aí se discute justamente a mulher ter a dupla jornada, sair do trabalho e ter que trabalhar em casa. A mulher, ela relata mais cedo os seus problemas, de uma maneira geral, principalmente do aspecto psicológico. Então isso, as pesquisas mundiais mostram para a gente, a mulher é mais preocupada com a sua saúde. Quando ela nota alguma coisa, ela já vai procurar ajuda. Em compensação, os homens, quando vão buscar ajuda, o problema já está muito mais grave. Os homens demoram mais a se recuperar. Isso a gente já conhece na literatura universal. Mas, se a gente for pensar em frequência, em probabilidade, as mulheres são um grupo de risco para o afastamento por transtornos mentais. A cor da pele é que as pessoas elas relatavam com a sua cor da pele. A cor da pele branca. E a escolaridade, a autoescolaridade, ser uma pessoa de cor de pele branca e ter uma autoescolaridade, ou seja, mais do que o ensino médio completo, aumentava o risco da pessoa se afastar por transtornos mentais. Por quê? A nossa interpretação é que essas pessoas são pessoas que já têm uma certa noção de que o trabalho ele pode ser danoso para a sua saúde e elas estão em situações de trabalho que são mais complexas. Então, pessoas de baixa escolaridade, de cor de pele não branca, podem estar, na realidade brasileira, com maior frequência, em situações de trabalho que são mais braçais, onde o que impacta mais essas pessoas são acidentes de trabalho, são doenças ortopédicas. Então, um público de cor de pele branca e de alta escolaridade tem uma maior propensão a ter um afastamento por transtornos mentais, que foi o nosso achado. Tá? Em relação a hábitos e estilo de vida, fumar muito e beber muito álcool aumenta o risco do afastamento. E aí a gente chama a atenção que para o álcool foi mais de 700%. Ou seja, para cada pessoa que não bebe, 8 que bebem se afastam. Em relação ao fumo, para cada pessoa que fuma, 9 que fumam se afastam. Então foi um número muito forte. A gente fez alguns ajustes para poder entender melhor isso. Só que a literatura não consegue explicar se você bebe e fuma muito, e aí, porque você bebe e fuma muito, você se afasta. Então eu bebo e fumo e por causa disso eu estou me afastando. Ou se é o inverso. Se eu estou me afastando, eu começo a beber e fumar muito. Então essa relação não ficou clara pelo desenho da nossa pesquisa. E outras pesquisas de fora, eles ainda também não conseguiram chegar a uma conclusão. Nesse desenho, o que aparece para a gente em relação à estratificação ao sexo, as mulheres que fumam mais se afastam mais do que os homens que fumam mais, mas os homens que bebem mais se afastam mais do que as mulheres que bebem mais. Então existe uma estratificação nisso daí. Em relação à comorbidade, era meio que esperado. Quem tem uma doença mental, ela termina tendo outros problemas também. Então, às vezes é uma dor nas costas que está com a depressão, às vezes é um problema intestinal que veio com ansiedade. Então, aquelas pessoas que têm, além do problema mental, outros problemas, isso aumenta muito o risco do afastamento.
E aí é o que a gente chama do poliqueixoso, alguém que chega lá no serviço médico com um monte de problema, passando por um monte de médico, tomando um monte de remédio, que às vezes o problema nem é físico, o problema é quando a cabeça não está boa, as outras coisas começam a aparecer ou começam a incomodar mais, tá? Então, gente, esse é um desenho geral do perfil epidemiológico. E aí, se eu sou médico do trabalho na instituição e eu quero estabelecer um programa para evitar afastamento por transtorno mental, eu vou buscar esse público daqui, tá? E vou atuar principalmente neles. Só que além desse perfil geral, o que a gente queria entender era quanto o trabalho impactava esse afastamento. E as situações de violência no trabalho, elas aumentavam em mais de 300% o afastamento, ou seja, a gente perguntou 10 itens de violência no trabalho. Violência no trabalho não era só agressão, que a gente perguntou, tapa, murro, chute, não. A gente perguntou agressão verbal. A gente perguntou se a pessoa se sentia humilhada no trabalho, se ela se sentia perseguida no trabalho, se ela se sentia ameaçada no trabalho, que tudo isso é reconhecido como violência também. Lógico que entrou aí assédio sexual, assédio moral, violência sexual e outras coisas, mas apareceu com muita frequência discriminação no trabalho e também discriminação e perseguição no trabalho. Tá? Então, essas situações aumentaram o risco para o afastamento e os fatores psicossociais, que era o principal, vou dizer, cereja do bolo que a gente queria entender. Então, o ambiente psicossocial que fosse tóxico, ele aumentava em mais de 400% a chance de um afastamento, isso é, pessoas que reconheciam seu ambiente de trabalho como tranquilo, para cada um desses, 5 que tinham um trabalho mais pesado pediam um afastamento por transtorno mental. Que ambiente de trabalho pesado era esse? Era um trabalho com altas demandas e baixo controle, um trabalho onde não tinha o apoio dos colegas, um trabalho com muito esforço e baixa recompensa, um trabalho onde as pessoas se dedicavam muito ao trabalho que elas faziam. Então, ou seja, a nossa pesquisa mostrou que esse ambiente de trabalho, ele aumenta muito a chance do afastamento por transtorno mental. Então, se eu reconhecer essa situação na minha avaliação do ambiente de trabalho, eu tenho que agir, porque ali é um celeiro de afastamentos, de adoecimentos mentais que vão gerar afastamentos no futuro. Tá? Então, a gente entra nos últimos slides agora de considerações finais, para dar meio que um fechamento. Então, a primeira coisa, é necessário entender fator de risco no ambiente de trabalho para poder estabelecer estratégias de ação. Então, a gente precisa entender o que é que adoece e o que é que promove saúde no trabalho. Então, fazer aí medidas de promoção, de proteção, que é o intuito dos serviços de saúde e segurança do trabalho, é promover saúde, prevenir doenças, né? O adoecimento mental, ele não é unicausal, ou seja, a gente não tem como encontrar aquilo que foi a causa, a gota d'água. Não, existem várias coisas que vão influenciar no adoecimento, que vão influenciar no afastamento. Então é preciso conhecer o processo como um todo. Em relação às condições de trabalho, não adianta a gente só ficar medindo calor, ruído, ou botar ventilador e ar-condicionado. Precisa conhecer como o trabalho está organizado, o conteúdo desse trabalho, a forma como o trabalhador interage com o seu trabalho. Então, conhecer o trabalho não só como ele é prescrito, né, como está lá a descrição das tarefas, mas também como o trabalho é realizado na prática, o que as pessoas, como elas fazem o seu trabalho, se elas têm pausas, as estratégias que elas vão lidar quando o trabalho está muito estressante. Então, isso é necessário para a gente entender o que é que impacta individualmente cada trabalhador. Os serviços de saúde e segurança no trabalho devem avaliar os fatores psicossociais, a gente tem ferramentas para avaliar isso. Então, você que não tem como medir, essa desculpa não existe mais, então tem que ir atrás dessas ferramentas e fazer as avaliações para justamente detectar os setores onde existe o maior risco dos problemas acontecerem, de aparecerem várias daquelas doenças que eu mostrei para vocês, e algumas delas, como o transtorno mental, chegar a levar a um afastamento. Para justamente, ao mapear, você fazer as intervenções, mas também a área de saúde tem que ter aí estratégias para detectar se as pessoas elas estão adoecendo, se elas estão tendo algum problema, para estabelecer aí medidas de prevenção. Tá? Infelizmente, a legislação brasileira, seja para o setor público, seja para o setor privado, é totalmente insuficiente. Quando a gente fala em fatores psicossociais, a gente encontra pouquíssima coisa regulada hoje em dia, diferentemente de
de outros fatores presentes no trabalho que adoecem os trabalhadores. Então, muitas vezes é reconhecido como aquela situação que é ruim, a pessoa, o trabalho é assim, se quiser ficar aqui, tem que ser desse jeito. Só ele quis assumir a chefia, então tem que deixar ele lá como chefe. Então, deixar o barco correr e aceitar uma situação de trabalho que é danosa, isso não pode acontecer. Principalmente se a gente consegue divulgar, criar uma massa crítica para discutir o quanto o trabalho ele pode ser danoso para a saúde dos indivíduos. Então, é obrigação das instituições zelar pela saúde e segurança, não é simplesmente jogar o problema para debaixo do tapete, né? E aí, para finalizar, não há limite de tolerância individual dos fatores psicossociais. Por quê? Porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Então não adianta igual um ruído dizer, olha, não pode ficar mais exposto a mais de 80 decibéis. Não tem. Você pode ter um chefe para 30 pessoas e dos 30, 3 vão adoecer por causa daquele chefe. Como é que você vai saber se mais vão adoecer por causa daquele chefe? Não tem como saber. Então, na verdade, o que a gente precisa é ter uma análise individualizada, a gente abrir espaço para cada trabalhador poder falar sobre como é o seu relacionamento com o seu trabalho, o que incomoda, o que faz bem, o que ele gosta no trabalho, e nesse mapeamento a gente tentar localizar pontos que epidemiologicamente, ou seja, situações que são ruins para um grupo maior de pessoas, e ali a gente fazer as intervenções primordiais, mas depois que está mais ou menos tudo equilibrado, a gente tentar consertar as dificuldades de cada um dos indivíduos quando a gente pensa na relação que ele leva com o trabalho. Não esperar chegar, no ponto final. E aí eu volto a falar do burnout. Então a gente no setor público, principalmente, a gente tem visto o burnout com muita frequência, professores, pessoal da saúde, segurança pública, porque se encara que muitas vezes o trabalho é assim, tem que ser feito dessa forma, e aí a gente vai deixando a corda esgarçar até o momento que vai vir o afastamento. Quando o afastamento acontece, aí um afastamento de longa duração, aí vem a aposentadoria por invalidez, e se eu sou profissional da CIPA, se eu sou alguém que estou lá na área da saúde e segurança do trabalho, e aquele problema está acontecendo com o trabalhador por causa do trabalho, talvez eu tenha falhado nas minhas ações. Às vezes a falha pode ser pessoal, pode ser falha porque eu não tenho espaço para o trabalho, mas a gente precisa repensar as nossas práticas e lembrar sempre que sem saúde mental não tem saúde. Então, cada vez mais a gente tem batido na tecla, quando se fala em saúde, tem que se fazer sim um recorte específico da saúde mental, porque só se pensa em saúde como saúde física. E a saúde mental ela impacta a saúde física e impacta outros processos que são importantes para a gente manter aí um ambiente seguro e saudável, principalmente nos ambientes de trabalho. Tá? Então, com isso, eu encerro o que eu tinha para apresentar para vocês. Está aí disponível no material. E fico disponível para trocar ideias, se tiver alguma pergunta, alguma informação. Obrigado. Olá, amigo. Em primeiro lugar, quero agradecer pela sua palestra, muito produtiva. Que bom que se todas as agências tivessem perito com o olhar que você tem. E você é uma mosca branca do olho azul. Do que você falou, eu conheço e convivo de perto. Porque uma das coisas que eu acompanhei no caso de afastamento, quando um trabalhador se afasta por acidente, automaticamente vem casado, na maioria dos casos, um transtorno mental. Porque quando ele para de receber da Previdência, falta o pão em casa. Aí começa o desgaste com a família. Quando volta para o trabalho, ele é perseguido. Isso que eu vi de perto. Então são os casos parecidos. O transtorno é consequência do acidente do trabalho. Eu trabalho na gráfica do Colégio Objetivo, um dos maiores grupos de ensino, e lá tem vários casos de afastamento do transtorno mental. Deles começou com acidente de trabalho. E consequência veio agora, que você falou, você estava falando, eu vivenciei, estou vivenciando, e tem casos que surtaram, colegas que surtaram, estão afastados, já que foram condenados na justiça de trabalho, a empresa foi condenada. E no caso, na minha empresa que eu trabalho, não só aqui em São Paulo, na gráfica, mas aconteceu em Campinas, com a professora de Direito, aconteceu agora na Faculdade do Engenho, no Piauí, e eu vivencio esse caso que aconteceu. Eu voltei, você falou, eu fiquei numa sala encarregado, monitorado, e tem uma rotativa do lado, que a rotativa produz 115 decibéis lá fora. Na sala, está mais de 85, então eu fico trancado numa sala. Então, tudo que você falou, eu vivenciei, foi uma coisa assim que você falou, parece que foi para mim.
Agora eu falei o nome de 7 trabalhadores de conta de mentiroso que trabalham comigo, que também foram afastados. E o que eu queria perguntar, que quando vocês, perito, abrem lá a ficha lá, da empresa, do KNAI, aparece se aquela empresa já tem histórico de afastamento com aquele mesmo CID ou não? Ou isso não aparece? Então, sua pergunta é a respeito da epidemiologia, né? Se no INSS aparece... Na hora do perito, na hora do perito. Se aparece, se de alguma forma o perito ele tem acesso à quantidade de afastamentos que as empresas têm. Não, naquele caso, com aquele CNPJ. Sim, em relação àquela empresa. Individualmente, os dados eles não chegam para os peritos, porque isso daí é uma questão de próprio sigilo da empresa, então isso fica só no gerenciamento, mas existe desde 2007 uma estratégia chamada Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é uma base de dados do INSS a respeito de qual é o principal motivo de afastamento de trabalhadores de empresas. Então aparece lá uma lista de empresas, os KNAIs das empresas, e para aquelas empresas quais são as principais doenças que os trabalhadores têm que levam ao afastamento. Então te dou um exemplo. Se chega lá um trabalhador que é do transporte urbano, é motorista ou cobrador, ele chega lá com dor nas costas, o sistema do INSS vai aparece o perito mesmo na tela. Perito, é um trabalhador, é um motorista de transporte urbano, ele está com dor nas costas, o sistema do INSS está dizendo que essa dor nas costas é do trabalho. Você, perito, considera que essa dor nas costas tem relação com o trabalho? Então vem esse sinal de alerta. Outro exemplo, uma enfermeira que trabalha no hospital, que chega lá com uma depressão, aí o sistema vai dizer, perito, é uma enfermeira que trabalha no hospital, está chegando com depressão. O sistema do INSS diz que essa depressão tem relação com o trabalho porque muita gente que trabalha no hospital se afasta por depressão. Você, perito, mantém essa doença do trabalho ou não? Então essa estratégia epidemiológica existe, inclusive se o perito mantiver essa relação da doença com o trabalho, as empresas elas são depois oneradas. O imposto que elas têm que pagar anualmente aumenta de frequência se aquela é uma empresa que afasta muito. E foi justamente isso que não aconteceu no KNAI da indústria gráfica. Eu tive com a doutora Maria Maia, no Fundacentro, ela pesquisou e não consta. Mas o CID M75.1 não consta, né, tanto a parte do 55, alguma coisa que é de coluna, né, na letra M, não consta. E o CID-F também não consta. Então há uma falha dentro do KNAI, ela pesquisou, acho que de 10 anos para cá, não consta esses casos, por mais que aconteça as entradas, e não entra. Parece que tem algo que bloqueia para isso não acontecer. Por exemplo, o KNAI da indústria gráfica... Eu não vou saber te dizer, porque assim, a metodologia foi uma metodologia com bancos de dados de 5 anos de afastamento, foram incluídos todos os KNAIs inicialmente. Eu sei que alguns KNAIs eles foram retirados por conta de decisão judicial, e eu não vou saber te dizer se o pessoal de gráfico também foi. Mas o que eu posso te colocar é que o reconhecimento da perícia de que um caso é relacionado ao trabalho ou não, existem várias estratégias para isso, e uma das estratégias é justamente a epidemiologia. E existe até um termo para isso, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, e que para os transtornos mentais aumentou bastante a quantidade de casos que chegam lá no INSS e que são reconhecidos como doença mental relacionada ao trabalho depois da aplicação dessa ferramenta. Tá? Obrigado. Beleza. O que é considerado transtornos mentais na medicina? Transtornos mentais e comportamentais são as alterações que a pessoa vai ter da sua saúde mental e que isso tem alguns sintomas que vão fazer com que, a partir dos sintomas relatados, o prazo desses sintomas, a intensidade desses sintomas, você vai classificar aqueles sintomas e aqueles sinais como uma doença, que tem um capítulo lá da Classificação Internacional de Doenças. Você vai classificar aquilo como sendo um episódio depressivo, um transtorno bipolar. Então existe para cada doença uma forma de classificar. Então, por exemplo, alguém morre na sua família. E aí você começa a ter dificuldade para dormir, você chora quando pensa na pessoa, etc. e tal. Dependendo do tempo que você ficar desse jeito, esse luto que é natural, que aí não é uma doença, o luto é uma condição psicológica, dependendo do tempo que você ficar enlutado, tendo esses sintomas, você pode ter um diagnóstico do episódio depressivo. Por quê? Passou do prazo natural que se reconhece como luto e você já desenvolveu
pelo tempo, pela duração e pelos sintomas, aquilo que pode ser classificado como um episódio depressivo. Tá? Foi boa até a sua pergunta, porque a gente fala muito do epidemia das doenças mentais, que as doenças mentais estão aumentando, mas existem dois entendimentos para isso. De alguns anos para cá, principalmente nos últimos 20 anos, se padronizou um pouco mais como fazer as avaliações. Então, pessoas que alguns anos atrás tinham sintomas X e que não tinham diagnóstico, que não buscavam médico, ficavam lá com o seu problema no canto delas. Hoje em dia, essa pessoa com os mesmos sintomas, quando ela vai passar com o médico, já é dado um diagnóstico para ela de depressão. Então, talvez sim, primeira coisa, né? Houve uma melhora no diagnóstico, as pessoas começaram a buscar atendimento, não é só frescura, que infelizmente nos ambientes de trabalho ainda se reconhece algumas situações como frescura, mas quando você vai com um médico que tem conhecimento, ele vai te dar um diagnóstico. E por outro lado, a gente começou a ter também outros problemas na sociedade moderna que aumentam o risco para a doença mental. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, a gente tem o trânsito, a gente tem a violência, a dificuldade de moradia, então tem várias condições que aumentam aí o risco da doença mental. Tá? Roberto. Fala, Roberto. Então, gostaria que você comentasse sobre a notificação. A notificação ao longo do processo saúde e doença. E os atores envolvidos na notificação. O médico, né, do trabalho, o médico geral, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina, e o gestor, a importância do gestor notificar. É isso aí. Tá. Em relação à notificação, o Conselho Federal de Medicina ele fala que, independentemente da sua inserção como médico, se você detecta que existe alguma relação da doença com o trabalho, é necessário fazer a notificação. E essa notificação, ela existe hoje em dia dois meios, né? O meio mais comum é a emissão da comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Então, a partir do momento que você tem alguém com um diagnóstico clínico de um transtorno mental comportamental, conforme lá, CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e é reconhecido que aquela doença tem alguma relação com o trabalho, então, mesmo na suspeita, essa notificação ela tem que ser feita e pode ser feita pelo próprio psiquiatra que a pessoa está passando, pelo médico clínico, mas ela idealmente deveria ser feita pelo profissional que está trabalhando onde essa pessoa trabalha, porque é o profissional que vai conhecer efetivamente o ambiente de trabalho, o contexto do trabalho, o conteúdo do trabalho. Então deveria ser esse profissional que iria reconhecer esse processo, né, de adoecimento causado pelo trabalho, ou agravado pelo trabalho, e o conselho que fala que deve ser feita a notificação até mesmo na suspeita. E aí, a partir do momento que você vai investigando se tem fator psicossocial, se não tem, se o diagnóstico é aquele mesmo, depois aquela comunicação ela é mantida, e aí vai entrar para os números da Previdência, ou você pode cancelar aquela notificação. A notificação ela deve ser feita até mesmo na suspeita. Então essa é da comunicação de acidente de trabalho. A segunda notificação, que é a comunicação de acidente de trabalho, ela é da legislação previdenciária, mas ela é muito voltada para o setor privado, porque isso vai de benefício para o trabalhador diretamente, né? Se ele se afastar para o INSS com um acidente de trabalho, depois ele vai ter estabilidade, depósito do FGTS, etc. e tal. Outra forma de se notificar é do Sistema de Informações de Notificação, esqueci agora, SINAM. Sistema de Informações de Notificação de Agravos Notificados. Sistema de Informação de Agravos Notificados, isso mesmo. Então o SINAM ele foi criado justamente como estratégia para você notificar agravos relacionados ao trabalho, independente se a pessoa tem carteira assinada ou não. Então você notifica, por exemplo, um vendedor de rua, um ambulante, que torça o tornozelo durante um dia de trabalho, que ele é atendido no PS, e foi uma torção pelo trabalho que ele faz. Então você notifica o engenheiro que está doente porque ele está muito estressado com os projetos dele, que teoricamente ele não é funcionário de ninguém.
Então o SINAM ele também existe para as notificações gerais, também, não só para os trabalhadores que não são de carteira assinada, mas o SINAM também serve para os trabalhadores de carteira assinada, que seria uma tentativa do Ministério da Saúde de ter uma visão mais ampla sobre esses números de doença e trabalho. No setor público, a gente sabe da dificuldade das notificações. Estava conversando no último final de semana com a colega da Previdência Federal. Ela teve um acidente no trajeto para o trabalho. Ela chegou no posto dela, não foi aqui em São Paulo, foi em outra cidade. Chegou lá no momento da perícia, falando que era acidente de trajeto, e a notificação do meu acidente. E aí o pessoal fez, não, aqui a gente não notifica, você é funcionário público, não precisa notificar, você não vai ter nenhum ganho com isso. O que é um absurdo, porque a notificação ela não é só para o ganho da pessoa. A notificação ela serve para a gente entender o que está acontecendo de problema nos ambientes de trabalho. Então a notificação ela serve para a gente mapear grupos que estejam, por exemplo, com adoecimento mental. Então se eu não notifico que as pessoas estão tendo depressão relacionada ao trabalho, então depois, quando eu for apresentar um novo projeto, como é que eu vou dizer que eu preciso investir nesse tipo de problema se eu não tenho uma comprovação numérica ou de investigações que me dê subsídio para eu solicitar verba, por exemplo, para criar um programa de gerenciamento. Então, na esfera privada a gente tem isso mais prático, porque tem a CAT, ou quando o INSS concede o benefício, mas no setor público talvez o SINAM funcionasse para esse fim, mas a gente ainda está vendo patinar um pouco. Então, como cada esfera municipal, estadual, federal termina tendo suas legislações, isso se dilui um pouco na obrigatoriedade. Mas o Conselho Federal de Medicina, lá na resolução 1488, ele fala que todo profissional médico que verificar que existe uma relação de doença com o trabalho deve fazer a notificação